Amados, boa noite, queridos, bom dia, boa tarde, uma abençoada madrugada para você que acompanha de madrugada e novamente tendo o privilégio de compartilhar com vocês mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações através dessa rica, viva, poderosa, eficaz e transformadora palavra. E hoje, queridos, nós vamos falar de um assunto que eu amo falar, falo sempre, as pessoas podem até me achar repetitivas, né, com essa mensagem, mas é tão fundamental, queridos, é tão essencial nas nossas vidas, né, estarmos fundamentados nessa palavra, né, estarmos transbordando essa fonte em nós, né, a palavra do Senhor, aqui hoje em Efésios 5:18, diz assim: sejam cheios com o Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo, né? Hoje a frase do dia diz assim: um coração imerso em Deus não dá espaço para futilidades. Um coração imerso, transbordando o Espírito, não dá espaço para futilidades, né? Nosso título de hoje é Fonte Inesgotável. E a nossa fonte inesgotável, né, de equilíbrio, de domínio próprio, de mansidão, de paz, né, de alegria, de humildade, de mansidão, de domínio próprio, é o Espírito Santo. Quando estamos cheios, transbordando, né, desta fonte inesgotável, né, de força, de tudo que nós necessitamos, nosso coração, queridos, não tem espaço para futilidades, para coisas que nos afastam de Deus, porque a gente não quer se afastar, a gente não quer perder essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Então, tudo que nos afasta do Senhor, a gente quer distância, né? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje diz assim que ser cheio do Espírito Santo é permitir que a sua presença governe os nossos pensamentos, palavras e sentimentos, atitudes, e todos os dias, né, temos uma escolha: alimentar a carne ou alimentar o espírito. A carne nos impulsiona a reagir, o espírito nos ensina a ponderar. A carne nos conduz à impulsividade, o espírito produz domínio próprio. A carne alimenta ressentimentos, discussões, né, futilidades. O Espírito produz amor, paz, bondade, mansidão e fidelidade. Por isso, ser cheio do Espírito é também permitir que ele seja o filtro entre aquilo que sentimos e aquilo que fazemos. Em Romanos 8 nos ensina a colocar a nossa mente nas coisas do Espírito. Gálatas 5 nos mostra o fruto que nasce quando somos conduzidos por ele. E Atos 1:8 lembra que o Espírito Santo nos enche de poder para sermos testemunhas. Então a pergunta de hoje é: quem está governando sua vida? Né? A carne ou o Espírito? Quem está governando nossas vidas, queridos? A carne ou o Espírito? Escolha permitir que Deus governe. Escolha perdoar quando seria mais fácil guardar mágoa. Escolha o domínio próprio quando a carne quiser explodir. Escolha o silêncio quando as suas palavras não edificarem. Escolha amar, cuidar e buscar cada vez mais ser parecido com Cristo, porque um coração cheio do Espírito Santo não encontra espaço para aquilo que rouba a paz e nos afasta da comunhão com Deus. Permaneça conectado com a fonte inesgotável. Quanto mais você recebe de Deus, mais Cristo será visto através de você. Hoje escolha ser cheio, ser conduzido, escolha viver pelo Espírito. Não deixe os seus impulsos decidirem suas atitudes, mas deixe que Deus o governe. Deixe que Deus governe seus impulsos e suas palavras, sua vida. Deixe que o Espírito Santo seja sua fonte inesgotável de amor, paz, paciência,
humildade, mansidão, domínio próprio, né? Transborde frutos do Espírito, né? Você já experimentou o prazer de uma vida cheia do Espírito Santo? Não se trata apenas de uma sensação ou emoção passageira, mas de um relacionamento profundo, em que cada área da sua vida é transformada pelo poder e pela presença de Deus. Se encher do Espírito Santo é render-se completamente a Cristo, é permitir que Ele governe os nossos pensamentos, palavras e ações. Isso significa abrir mão do controle e confiar plenamente na sua condução. A luta entre a carne e o Espírito é real. Em Gálatas 5,17 fala, né, querido, sobre a luta entre a carne e o Espírito. O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, e eles são opostos entre si. Tudo de bom que o Espírito quer fazer, a carne quer fazer o contrário. Então, a palavra de Gálatas 5,17, né, nos fala sobre isso. E que a luta entre a carne e o Espírito é real. Mas quando vivemos pelo Espírito, vencemos os desejos que nos afastam de Deus. A Bíblia nos dá exemplos inspiradores. Estevão, cheio do Espírito, viu a glória de Deus em meio à perseguição, né? E Paulo foi guiado pelo Espírito Santo, impactou o mundo com o Evangelho. Atos 13:9. Barnabé, chamado de homem bom, foi cheio de fé e do Espírito, trazendo muitas vidas a Deus. Atos 11:24. Mas como podemos viver essa plenitude? Primeiro é preciso não apagar o Espírito. O que é apagar o Espírito, queridos? É quando nós temos atitudes, comportamentos, falas que entristecem o Espírito Santo, né? Então, não tem como ele estar conosco e naturalmente o Espírito Santo se entristece e se afasta, né? Então, como podemos viver essa plenitude? Primeiro, é preciso não apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não entristecê-lo. Não entristeça o Espírito Santo. Efésios 4,30 é permitir ser conduzido por ele. Romanos 8,14 diz, orar no Espírito. E Judas 20 nos mantém conectados à sua direção. Uma vida cheia do Espírito Santo reflete a imagem de Cristo em todo o tempo. É como o transbordar de um rio que encharca a terra ao seu redor. Né? Como o transbordar de um rio que encharca tudo em volta. Né? E quando nós estamos também cheios do Espírito Santo, né? Que a gente transborda, então respinga e encharca, né? Na verdade, ali atinge, alcança todos que estão ao nosso redor, né? E uma vida cheia do Espírito Santo reflete a imagem de Cristo em todo o tempo. É como o transbordar de um rio que encharca a terra ao seu redor. Pois quando nós permitimos ser cheios do Espírito Santo, temos uma vida satisfeita. Afinal, uma vida sem a presença dele é como uma fonte seca em que não há vida em si, em seu entorno. Talvez hoje você se encontre vazio e sem direção. Chame e o sinta o poder, né? Sinta a presença daquele que é a própria fonte, a qual nunca cessará, né, queridos? E essa fonte, né, Espírito Santo, não tem como, queridos, estarmos em paz e vivermos a plenitude do Senhor e vivemos o fruto do Espírito, né, se não tivermos verdadeiramente conectados, cheios dele, transbordando essa essência, né, que se não estivermos procurando a cada dia ser mais parecido com Cristo, adquirir o caráter de Cristo, né? Não é fácil, queridos. Eu digo que se não fosse pelo Espírito Santo, eu não suportaria tantas afrontas, tantas calúnias, tantos desdém, e tantas situações que vêm para nos afligir. Não conseguiria, de verdade, eu como ser humano que sou, né? Somos seres humanos. E sem o Espírito Santo, sem essa fonte inesgotável de paz, de amor, de humildade, de mansidão, de domínio próprio, nós não conseguiríamos suportar tantas pressões desse mundo.
né? Mas que o Espírito Santo, queridos, possa falar melhor em seus corações. Não quero me alongar muito, estou gravando no carro hoje, mas vamos fazer uma oração. E é tão maravilhoso sermos cheios do Espírito Santo, que nós possamos buscar cada dia mais, mergulhar nessa fonte, ser cheio, transbordante do Espírito Santo, do equilíbrio, né? Ele é a fonte inesgotável, né? Ele é tudo o que nós precisamos estar em Cristo, está no Espírito Santo. E vamos orar, que Ele possa falar melhor em nossos corações, em nome de Jesus, queridos, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua presença e pela Tua misericórdia, Senhor. Ah, Senhor, a Tua misericórdia que renova cada manhã. Deus querido, hoje escolhemos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Enche o nosso coração, Senhor, e governa os nossos pensamentos, para que possamos, Senhor Jesus, ser guiados por Ti. Ah, Senhor, leva-nos, Senhor, a ter um encontro verdadeiro contigo. Senhor, a nos despedir de nós mesmos. Senhor Jesus, a nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos de Ti, Pai. Limpa o nosso coração. Cuida, Senhor Jesus, das nossas emoções, das nossas atitudes. Ensina-nos, ó Pai, a não reagir pela impulsividade da carne, mas a responder segundo a Tua vontade. Ajuda-nos a escolher o perdão, o amor, a paz, a mansidão. A Deus, o domínio próprio. Que o Teu Espírito Santo seja o filtro, Senhor Jesus, entre aquilo que sentimos e aquilo que fazemos. Não queremos apenas, Senhor, falar sobre transformação, mas queremos ser transformados por Ti, Pai. Queremos ser cheios, Senhor, da Tua graça, cheios da Tua presença, Deus, cheios da Tua unção. Ficou tudo escuro aqui, né, querido? Sou meu Deus. Deixa eu ligar aqui para poder terminar. Nós queremos, Pai amado, ser cheios, Senhor Jesus, de Ti. Ah, Deus, que todos os espaços, Senhor Jesus, que roubam, Senhor Deus, a nossa comunhão contigo, sejam preenchidos pelo Teu Espírito Santo. Tira do nosso coração tudo aquilo que ocupa, Senhor, o espaço que pertence a Ti. Que a nossa vida possa refletir Cristo. Ah, Pai, e que possamos ser transformados, cheios da Tua presença, Senhor. Deus, hoje escolhemos obedecer, escolhemos ser cheios do Teu Espírito Santo, escolhemos, Senhor Jesus, ser guiados e conduzidos por Ti. Escolhemos hoje, Senhor, render a Ti, Deus, as nossas vidas, Pai. Escolhemos alimentar, Deus, o Espírito para enfraquecer a nossa carne. Em nome de Jesus, Senhor, nós escolhemos mais de Ti. Nós escolhemos mais da Tua presença, Pai. Queremos, Deus, alimentar o Espírito, porque sabemos que quando o Espírito está forte, a carne, Senhor, é enfraquecida. Em nome de Jesus, vá de encontro, Pai, com cada amado, cada querido. Fala grandemente em cada coração, Senhor, de acordo com a necessidade de cada um. Senhor, que possamos fazer a escolha certa, Jesus. Escolhemos estar em Tua presença, escolhemos ser cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Gratidão, Senhor, por essa palavra, por esse momento, pela vida de cada amado. Senhor, que possamos ter uma semana abençoada, cheia de luz e direção, e cheios da Tua presença e comunhão, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Que o Espírito Santo possa conduzir a sua semana, que você possa ter equilíbrio, domínio próprio, paz, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade, né? Que nós possamos ter paciência, humildade, que possamos ser cheios de frutos do Espírito. E se você está marcando, marque o título, é fonte inesgotável. A frase do dia diz que um coração imerso em Deus não dá espaço para futilidades. Um coração cheio, transbordante da presença de Deus não dá espaço para picuinhas, disse-me-disses, fofoca, situações contrárias que nos afastam de Deus. É em nome de Jesus que possamos ser cheios do Espírito Santo e fazer a escolha certa, que é permanecer nele,
né, que é escolher mesmo estarmos transbordando dessa presença, escolhemos todos os dias ir aos pés do Senhor e nos encher mais e mais dessa presença, desta fonte inesgotável de força renovadora e transformadora em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Que a palavra-chave de hoje é escolha. Então, escolha Deus, escolha ser amigo de Deus, escolha ser cheia da presença de Deus. Em nome de Jesus, amém, queridos? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. E até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Em nome de Jesus, beijo grande. Fique com Deus, na paz do Senhor.